Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui. Olha, você está chegando hoje. Já aproveita, primeiro de tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, porque o canal Tarefeiros tem conteúdo durante toda a semana. Tem palestras, tem documentário, tem evangelho. O acervo tem muita coisa já. Se você tiver qualquer dúvida sobre espiritismo, sobre conscientização, sobre padrões, sobre psicologia, dá uma pesquisada aí no canal que com certeza você vai encontrar. Se você não encontrar um assunto que você deseja, escreve aí nos comentários que a gente vai buscar e vai colocar no canal também, tá bom? Nós aceitamos sugestões. A Casa dos Tarefeiros funciona lá na Rua Barão de Penedo 182, tem atendimento. É muito importante para você saber certinho os dias de atendimento, os horários, para saber os tratamentos que a casa oferece, dá uma ligadinha. Os telefones são sempre disponíveis no vídeo e a gente reforça os principais aqui, que são 2606-6220 ou 2605-6865. Aproveita já liga, porque estão abertas as inscrições para os trabalhos de Programando 2025, os trabalhos de prosperidade, que são muito bacanas. Acontece coisas muito legais e é muito, vamos dizer assim, uma energia fantástica que faz assim, vale a pena a gente programar e se preparar para o próximo ano, os nossos sonhos, as nossas metas, todos os nossos objetivos na companhia das fraternidades que trabalham na Casa dos Tarefeiros, tá bom? Bom, dados os nossos recadinhos, a gente pede licença para você, para o mentor do teu lar, para que nós possamos adentrar na tua casa, convidando a todos os amigos da luz, ao nosso Mestre Jesus, ao Doutor Antônio, a Nossa Senhora e todas as fraternidades do bem e do amor, para que esse conversa seja de luz, de conscientização, de muito conhecimento e de alegria. É sobre essa proteção em teu nome que nós damos início ao nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. E hoje vamos falar de uma coisa que todo mundo faz, e faz muito. Alguns parece que não, né? Mas faz também, que é o pensamento. Você pensa muito? Mas que tipo de pensamento? Você sabia que se você pega a ciência, a psicologia, eles catalogam todos os vários tipos de pensamento. Então, tem pensamento automático, pensamento reflexivo, pensamento ruminante. Sabe pensamento ruminante? Lembra do ruminante? É a vaca, né? A vaca, ela fica ruminando, ruminando, ela come, fica mascando o dia inteiro. É aquele pensamento que fica ali martelando na sua cabeça. A ciência classifica isso. Mas para começar, vamos falar assim, ó. Você já perguntou quantos pensamentos você tem num dia? Já pensou? É muita coisa, e é coisa que a gente nem se percebe. Então, existem alguns estudos que variam entre 60, 50 mil até 80 mil pensamentos por dia. Cerca de 6 mil ali, se eu não me engano, por hora. A questão é, de todo esse montante de pensamentos, qual a categoria dos teus pensamentos? E dentro dessa categoria, as minhas perguntas são as seguintes. Você vive o que você pensa verdadeiramente? Ou você só pensa, sabe, aqueles pensamentos filosóficos? Ai, quando eu tiver tempo, eu vou ser uma pessoa melhor. Quando eu tiver aquilo, vou ser assim. Quando eu tiver. E pelo contrário também, né? Ai, olha, aqueles pensamentos pessimistas, derrocados, né? Que as pessoas entram naqueles padrões super negativos. Ai, nossa, vai acontecer isso. E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? Os pensamentos que vivem no passado. Ai, quando eu era, quando eu passei fome, quando eu fui, quando e traz toda aquela carga emotiva, muitas vezes depreciativa, muitas vezes
E isso, como que isso funciona no espiritualmente e na nossa saúde? Porque se você pega a neurociência, existe um fenômeno que chama neuroplasticidade, né? E eles falam o quê? Que o pensamento ele tem a capacidade de moldar ou reestruturar todo o seu sistema cerebral, toda a sua química cerebral, de uma forma que, dependendo da categoria do teu pensamento, você vive aquilo conforme uma realidade e não se apercebe. Ou seja, a pessoa pessimista ou a pessoa com pensamentos negativos, ela vai viver e o corpo dela vai ressentir aquela negatividade durante todo aquele momento e se torna uma verdade absoluta, porque o cérebro dela vai começar a reorganizar essa estrutura mental. Outra coisa, daí você fala assim, mas isso é só no seu pensamento, é só na cabeça? Não. E essa história já caiu por terra, porque antes se pensava que o pensamento era o quê? As sinapses elétricas, só corrente elétrica. E descobriu-se o quê? Que isso é uma verdade, mas não uma verdade completa. Por quê? Conforme você pensa, existe toda uma química cerebral, além da corrente elétrica, que se derrama pelo corpo todo. Então, se você tem um pensamento estressante o tempo todo, ansioso, existe uma série de neurotransmissores, uma série de química cerebral que vai fazer com que o seu corpo inteiro, até a ponta do dedão, seja banhado desses neuropeptídeos de estresse, de doença, de tudo isso negativo, negativo. Em consequência, o que acontece? Por lado espiritual, como que a gente analisa isso, né? Kardec e os livros dos espíritos falam muito lá, você é aquilo que você pensa e você atrai situações, pessoas e coisas no seu cotidiano de acordo com o que você pensa. Porque lembra, se a gente fala que você só pensa, mas você está vivendo aquela situação de pensamento, é uma coisa. Você está atraindo o quê? Espíritos negativos, situações complicadas. Você está projetando, criando. Pensamento é criação. Você está criando uma negatividade que vai tornar a sua realidade. É muito simples você ver. Você pega dois tipos de pessoa, né? Ou estamos em dias de chuva, né? Intensas. Vai ter a pessoa que vai olhar para a chuva e vai falar assim: ai meu Deus, a chuva vai molhar, não seca a roupa, lelele, entope, dá enchente. E acontece, mas a visão ela só vê isso. E vai ter o outro que vai olhar e falar assim: olha, a chuva, limpo a atmosfera, vai irrigar a plantação, e tiriri, vai ter fruta, e vai ter água, não vai ter racionamento. São situações diferentes, né? E o seu cérebro vai vibrar, o seu corpo vai sentir de acordo com o que você vibra. Existe um outro porém que eu já vou passar para o Carlos, que é o quê? O pensamento, o ato de pensar, eu falei que são muitos, né? Sempre são 80 mil pensamentos por dia. De tudo isso, o que é que você realiza? O que é que você vive realmente? A gente sempre fala assim, eu acredito em Deus, eu acredito na espiritualidade, eu penso em Deus, eu penso nas minhas preces, mas você vive o que você prega? Né? Você vive a sua prece, eu quero ter paz, Senhor, me dá paz. Você tenta viver a paz no seu dia a dia? Eu quero ter paz. Acho que a paz vai vir dos céus e transformar. Não, o plano espiritual vai te ajudar. Mas você vive a paz, pode vir ter o exército de anjos te dar paz. Se você não viver a paz, não conseguir enxergar a paz ao teu lado, você não vai conseguir usufruir. Né? Você não vai perceber, o seu cérebro não vai captar, o seu corpo não vai sentir, você vai continuar estressado. Então, algumas situações que a gente tem que começar a pensar. O plano espiritual está aí, Deus está aí, ele é bacana.
sabe? Eu acredito num Deus bom de verdade, eu acredito num plano espiritual bacana que está ali disposto a te ajudar de qualquer forma. Mas a gente tem que, pelo menos, fazer a nossa parte, né? Abrir o olho aqui, olha, vamos ver aqui o que tem de bom na vida. Vamos fazer, olha, eu tô pensando, vou pensando, enquanto eu vou pensando, eu vou fazendo, vou arregaçar a manga, vou lá, vou fazer. Olha, eu quero, Senhor, me dá aí meu programar 2025, eu quero ter uma casa, junto ao dinheiro, tá trabalhando, tá se esforçando, tá procurando a casa, já foi ver como que é isso? Ou tá falando assim, ah, vai cair uma casa do céu num terreno vazio escrito seu nome. Não é assim que a coisa funciona. Então, pensa nisso. Mas para falar um pouquinho mais desse pensamento milagroso, eu vou chamar o meu amigo Carlão. Vamos lá, Carlão? Bom dia, Fábio. Bom dia, Maurício. Pessoal que nos assiste aí, que nos prestigia. É uma questão tão bacana e eu gosto. Lá a gente pega o terceiro ano das aulas e fala muito sobre pensamento, sobre energia quântica, né? E tem coisas que são fáticas, que não dá para discutir mais, né? O pensamento age sobre a matéria, ponto. É uma onda eletromagnética. Além de toda a parte emocional que ele cria, ele tem vida, ele age sobre a matéria. É o pensamento que se comunica com o nosso perispírito, é o cérebro que faz isso, que emite e que recebe o tempo todo. Agora, emite ou recebe o quê? Você é um agente, né? Quando a gente fala, você brincou do pensamento aí milagroso, mas o que ele é se não uma construção? Que casa vai cair do céu se você não construiu essa casa no céu, né? Se você não fez com os atos? Não tem jeito. E é uma construção diária. E ao mesmo tempo que ele é uma construção, não adianta. Você falou das sinapses, tudo. é, Cada vez mais se estuda a força e se fala de saúde mental, de força mental. Cara, você pode ter uma pessoa extremamente preparada para correr uma maratona. Se no dia de correr a maratona ele acreditar que tem um problema, que não pode, o corpo dele pode estar perfeito para correr os 40 quilômetros. Ele não vai correr. Ele vai liberar um monte de toxina, não vai sair as pernas do lugar, não tem jeito. E ele preparou o corpo dele, mas a mente dele vai criar algo que vai dizer: ah, não sei, eu estou com medo, não posso, não vai dar certo, faltou alguma coisinha na minha preparação. Tanto é que as pessoas hoje treinam muito a mente para conseguir aliar a ação, que você falou, porque não adianta também só pensar que vai ganhar maratona e nunca ir treinar. Não tem mágica. O treinamento é a ação. Mas se você só treinar e não acreditar ou não criar isso, emocionalmente, mentalmente, também não vai dar certo. Agora, se você só criar e falar, não, eu me convenci que sou um corredor de maratona e nunca correu nem 2 quilômetros, você não vai correr a maratona também. As coisas não são dissociadas. E tem quase que a base do começo do pensamento quântico, que é o experimento da fenda dupla. Não dá para a gente colocar aqui para vocês, mas quem estiver assistindo é só dar um Google aí. Antes da inteligência artificial já tinha, é só dar um Google o experimento da fenda dupla. Para vocês terem uma ideia, a realidade é alterada a partir do momento que tem ou não uma pessoa olhando. É simples, o exemplo da fenda dupla, eu vou ser rápido, você joga uns elétrons para passar entre duas fendas. Qual a expectativa do ser humano? Que os elétrons passem só e atrás dessa barreira tem uma parede para se medir aonde os elétrons foram. Com as pessoas olhando, os elétrons marcam direitinho as duas fendas. Ah, bacana, vamos fazer agora sem ninguém observando. Os elétrons passam no meio, eles agem como onda e não como partícula. Quando tem alguém com a expectativa de que eles são matéria, que eles não podem atravessar a parede, eles não atravessam a parede. Quando não tem ninguém olhando, eles agem pela sua natureza, que é de uma onda eletromagnética. Olha o poder que a gente tem.
Nós alteramos a matéria, como a matéria se comporta. Isso é experimento científico, não é aleatório. Então, creiam que você cria as suas situações positivas, você acreditar, agora não adianta acreditar. Ah, poxa, mas também, eu só vou acreditar, não vou ser cauteloso. Não, não é uma coisa, não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tudo na vida sempre foi, sempre é e sempre vai ser equilíbrio. E tudo que nos acontece fora do equilíbrio normalmente não é bom. Quando a gente está desequilibrado, seja para o exagero do otimismo, como eu falei, né? Amanhã eu vou acordar e vou achar que eu sou um corredor de maratona. Não adianta. Ah, amanhã eu vou achar, vou acordar e vou achar que eu sou uma porcaria de pessoa que eu não consigo fazer nada. Eu não vou conseguir fazer nada. Isso suplanta o outro. Mas a gente precisa criar. O que você está criando? Como você está agindo? Porque senão você mesmo se sabota. Você não precisa nem do outro. Você não precisa nem do obsessor. E como você afasta o obsessor? Com bons pensamentos, com bons atos, com boas leituras, com bom comportamento. Né? Ele fica até angustiado e não falta prato para ele comer. Né? Eu falo sempre, se a gente melhorar um pouquinho, nós estamos num mundo de provas e expiações que é difícil para todos. Então, se você melhorar um pouquinho, eu falo, ele vai até procurar no vizinho se ele não vai achar alguém mais fácil para obsidiar. Que aí você começa a fazer evangelho no lar, você começa a ter pensamento positivo, você começa a acreditar, você começa a frequentar uma casa de caridade, você começa a ser uma pessoa melhor, você começa a pensar no meio ambiente, não jogar sacolinha na, na rua, na areia, onde quer que seja, sujar a água, né? Você começa a pensar, poxa, hoje eu posso, né? Tenho dia sem carro, hoje eu posso andar menos de carro. Todo mundo quer comodidade. Mas se a gente não fizer sacrifício, e às vezes nem é tão sacrifício, será que não é só voltar à nossa origem divina, boa e positiva? E aí, o que que nós vamos criar com essa máquina que é? Porque quando o doutor Antônio fala que a mente mente, é esse pensamento trabalhando contra você. É a velha história que a gente já falou aqui hoje. Então você vai procurar um emprego, senta lá na sala de entrevista e começa a olhar para o outro e falar: Ih, aquele cara é mais bonito, o outro é mais simpático, o outro não sei o quê, o outro fala melhor que eu. Cara, nem precisa ir para a entrevista, levanta e vai embora. Você já se colocou como último, como você vai ser o primeiro? Não tem jeito, não tem mágica. Agora, também não adianta ir na entrevista, não se preparar, não ser um emprego que você está preparado e só achar que vai dar certo. As coisas não são assim. Quer dizer, além do preparo, você precisa ter uma mentalidade, pensamentos que façam aquele preparo se sobressair. Só pensar e não se preparar também não vai chegar em lugar nenhum. É um misto das duas coisas. É um misto das duas coisas. E não tem jeito. E a gente está perdendo tempo. O tempo urge. Tá aí, ó. E aí? O que que você vai fazer? O que que você está fazendo? O que que nós estamos fazendo? Para não apontar o dedo, né? O que que nós estamos fazendo? Né? O que que nós estamos pensando? O que que nós estamos criando com esse pensamento que altera a realidade? Procurem, fenda dupla. Altera a realidade, a expectativa do ser humano. E é essas construções, quando o doutor Antônio fala que a gente plasma as coisas antes delas acontecerem, é isso. Agora, não adianta plasmar e não fazer nada. É a velha história. Vou plasmar os números da Mega Sena porque eu quero minha casa do jeito mais fácil. Nem sei se é tão mais fácil. É uma chance em 50 milhões, né? Mas aí você plasma os números e não joga. Aí faltou o ato. Aí não tem jeito. Aí não vai nenhum espírito jogar para você na lotérica. E se jogar, não vai valer, né? Porque não é matéria. Mas é isso aí, né, meu amigo Maurício? O que que você tem para nós aí hoje? Olha, olha, gente, eu sei que. Bom dia, em primeiro lugar, bom dia, Caramba, bom dia, Fabinho, bom dia a todos aí que nos assistem. Você sabe que vocês estão falando, a gente vai aqui raciocinando, a gente vai aqui também acrescentando algo. Me lembrou duas coisas importantes, né? A ação, né? Pensamento e ação e pensamento. Isso é fato. Isso, assim, a gente já está aqui com
né? Com boa vivência aí de vida, bastante coisa eu já tenho passado. E é isso, é ação, pensamento. É o que você falou, Carol. Vamos dar um exemplo de jogos, os Jogos Olímpicos, vamos chamar assim, né? Nos Jogos Olímpicos, todos estão preparadíssimos, todos estão bem, todos estão lá, né, com a sua força física, seu preparo físico ali no bem preparados. Porém, quem é que vence? Se todos ali querem vencer. Olha que interessante. Todos ali querem vencer. Então, quem que vai vencer? De repente, quem tem o melhor preparo mental, o melhor preparo emocional. E aí é o pensamento, é o acreditar, é confiar, me preparei e eu confio que vou fazer uma boa apresentação. Eu acredito que vou ser um bom competidor. Eu sei que o outro competidor é bom também, mas eu também sou bom. E aí eu coloco aqui uma questão, gente, que nós sempre colocamos. Por isso que você precisa se conhecer, o autoconhecimento, aquela autoconfiança. Cuidado, confiança não é soberba, não é isso que eu estou falando. Você confiar naquilo que você é, naquilo que você decide ser, sem prejudicar os outros. Lógico que numa competição, assim, não é questão, você não está prejudicando ninguém, você está bem sem uma competição, não prejudicando o outro. E aí, vamos colocar um exemplo, numa corrida de 100 metros rasos. A cabeça é muito importante. Eu assisti uma série que chama Sprint. Nessa série ele fala muito disso, fala desse pensamento, fala de se acreditar, mas ao mesmo tempo fala do se preparar. A pessoa tem que se preparar, a pessoa treina, a pessoa levanta de madrugada, ela se dedica, ela se empenha, ela dá o seu melhor. Sendo que aí está numa série de competidores, competidores em determinado país, competidores de outro país também, os dois se preparando. Agora, quem que vai vencer, sendo que ambos estão muito bons, ambos estão super preparados. Quem tem a cabeça melhor? Tanto é que num dos episódios, colocou o seguinte: a pessoa foi nas Olimpíadas, se não me engano, de 20. Eu não lembro se foi no Pequim, Japão, sendo a de 20. E aí o que que acontece? A pessoa foi sair no 100 metros rasos, ela queimou duas vezes a largada. Quando ela queima a largada, ela é desclassificada. E a pessoa saiu triste. Então, aí depois contou um pouco da história desse atleta e tudo mais. A cabeça dele não estava ainda muito preparada, não estava bem preparada. Vocês querem um exemplo das ginastas, né? Essas maravilhas das ginastas das Olimpíadas das brasileiras que foram, a cabeça delas estavam muito boas. A Simone Biles, que era dos Estados Unidos, na outra Olimpíada ela falou não vou, porque a cabeça não estava boa. Então é aquele você confiar no que você é. E aí nós sempre colocamos aqui é o autoconhecimento, você se conhecer. E aí, quando você se conhece, quando você confia, quando você acredita naquilo que você quer, você conquista, seja numa competição, seja num trabalho, seja nas suas conquistas materiais, seja num relacionamento, desde que você esteja na luz, conforme nós falamos na semana passada. Você tem sempre que estar na luz. Se você tiver com pensamentos não muito bons, pensamentos negativos, pensamentos assim que não são muito legais, você não vai estar na luz. Obviamente, você vai atrair coisas o quê? Negativas, tal qual o Fabinho comentou agora há pouco. Então, o nosso pensamento ele é super poderoso. Ele não é fácil. Então, como eu falei, que é difícil, quer dizer que não é fácil, né? Então, tem que ter essa crença, essa confiança. Por exemplo, numa, o canal até colocou, se você pensar coisas negativas, o que que vai acontecer? Você pode colocar tem toda uma reação química que vocês explicaram aí, de tal forma que você pode acabar ficando doente. Numa competição, você acaba não rendendo o seu máximo porque você ficou desanimado. Então, você tem que se conhecer, você tem que ter a cabeça boa. E uma coisa é certa, né? Uma coisa que nós falamos. Quando se faz o bem, o que que acontece com a nossa cabeça? A nossa cabeça fica boa. Quando se faz o bem, a gente fica bem. Quando se faz o bem, você fala assim, eu estou fazendo o bem para outra pessoa. Muito engano nosso. Nós estamos fazendo bem para nós mesmos. Porque quando nós fazemos é um ato bacana, um ato legal, fazendo uma coisa boa, a gente se sente bem, nosso coração fica legal, nossa cabeça fica boa, a gente fica feliz, a gente fica alegre. Então, peraí, quem que, na verdade, está sendo beneficiado por esse bem que nós estamos fazendo? Em primeiro lugar, somos nós mesmos. Obviamente, se você está fazendo bem, a outra pessoa está sendo beneficiada, olha como Deus é tão bom.
E tem um amigo que fala, quando você cura, você é curado. Olha que coisa interessante. Sempre quando você cura, não importa se é uma cura física, mental, se é uma cura, seja lá qual for. Quando você cura, você é o quê? Curado. Então, nós podemos dizer assim que nós somos co-criadores de coisas boas ou de coisas não boas. Então, é esse o recado que nós colocamos. O que você está criando? O que você está pensando? O que está dentro da sua cabecinha? Mas vocês também se perguntam, mas como é que eu faço para poder ter um pensamento legal, ter um pensamento positivo? Se autoconhecer. E aí, você procurar, às vezes, tem pessoas que procuram terapeutas, tem pessoas que procuram psicólogos, tem pessoas que vão na igreja, tem pessoas que vão no centro, aí nos tarefeiros. Você quer uma ajuda? Procure os tarefeiros. Realmente, você vai lá tomar um passe, vai lá receber ajuda, vai lá para fazer uma cirurgia com os doutores, com conscientização, com coisa boa, igual a Fabinho colocou no início. Tem os trabalhos agora de final de ano para se preparar para 2025, né? Ou seja, você está se preparando para que seja um ano bacana. Mas antes disso, agradeça pelo 2024 que você passou. Não importa o desafio, não importa as coisas que você passou, mas agradeça. Procure ver o que que você aprendeu com tudo isso e que nós vamos aprender aquele autoaprendizado, o autoconhecimento. É isso, Fabinho, que a gente deixa aí para o nosso pessoal aí que está ouvindo aí a gente. É isso aí, Maurício. Olha, e a gente nem combinou. O fazer o bem, né? Eu estava lendo essa semana um artigo que fala o quê? O fazer o bem, ele faz bem não só para o outro, mas para nós, porque nesse artigo ele fala que ele aciona áreas do nosso cérebro do perdão, ou então do auto-perdão. Você começa a se auto-perdoar de todas aquelas melindres que você tem, de todos aqueles ranços, daquelas coisas que você tem, se falando assim, olha, até que eu não sou tão ruim assim, eu sou uma pessoa bacana, sou uma pessoa boa. Isso faz com que isso te motive a ser cada vez melhor. A gente tem que começar a perceber que o pensamento, o ser, o modificar, ele depende de nós, né? E ele está naquele espacinho silencioso ali entre o pensar e o agir. Você está agindo, está pensando bacana, está agindo. Vamos fazer um acordo? Vamos lá. Vamos ver se você topa aqui comigo. Dos 80 mil pensamentos, vamos pelo menos metade ser um pensamento bacana? Vamos largar dos pensamentos ruminantes, aquela coisa que não deu certo, que você fica martelando na tua cabeça? Dessa metade, vamos colocar em prática pelo menos aí uns 30%? Vamos lá? Falar assim, olha, pensamento, vou fazer aqui ser uma pessoa melhor, vou agir, vou fazer, vou concretizar, vou realizar e se movimentar essa energia. Por quê? Tudo que você quer hoje, né? Você tem que começar a agir, pensar positivamente e tal. E isso vai moldar, inclusive, o seu amanhã, o seu 2025, o seu 2030. Ele depende do que você está fazendo hoje. Como você quer estar daqui 40 anos? Já pensou nisso? E o que você está fazendo para estar bem daqui 40 anos? Em quesito de saúde, quando eu falo de saúde, não é só saúde física, é só saúde mental, só saúde espiritual, a sua imunidade espiritual. Está cuidando dela? Com os teus pensamentos? Pensamentos positivos são ótimos para a sua imunidade espiritual. Então pensa nisso, tá? Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço e ó, tô de olho nos seus pensamentos, hein? Vou tentar aqui, ó, ficar de olho nos meus também, nas minhas atitudes. Vamos combinar? Semana que vem a gente combina e conversar de novo. Tchau, tchau.